Gente, se um doido entrasse por uma dessas portas agora, começar a xingar a gente, tudo quanto é nome feio, as reações seriam diversas. Eu sei que até aqueles crentes já mais espirituais já iam dizer, está amarrado em nome de Jesus. Eu sei que até os mais práticos, normalmente os do tamanho do amado ali, que levanta e diz, vamos resolver e botar para fora. Tem aqueles que qualquer coisa que acontece, eles dão risada, eles não conseguem não rir. Mas o que eu duvido era ver gente no meio de vocês debruçando no encosto da cadeira na frente, chorando. Olha o que ele está falando de mim. Porque o que um estranho fala de você não machuca. Por mais feio que seja o xingo. Agora, quando alguém que você ama, respeita ou admira, fala algo bem menor, aí é doloroso. E justamente por isso, nossas maiores dores acabam sendo no ambiente da maior expectativa. E essas dores deformam nossas lentes. E se você não tivermos uma revelação clara do plano de Deus para a família, mesmo em coisas que nós não podemos consertar mais os relacionamentos, no mínimo nós podemos mudar a visão familiar. Se isso não acontecer, eu e você vamos ter uma dificuldade profunda de nos conectar com Deus. Seja bem-vindo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Eu quero ler uma vez mais. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. O apóstolo Paulo, a partir desse texto, nos revela algo importante. Quando ele faz a afirmação, se alguém não cuida dos seus, o contexto do cuidado aqui fala de cuidado material. Significa colocar comida na mesa, veste no corpo, dar um teto, sobre a cabeça. Ele está falando principalmente do cuidado que a igreja deveria ter com as viúvas, mas ele diz para que a igreja não se sobrecarregue, porque a igreja não tinha condições de assumir o cuidado material e financeiro de todas as viúvas. Paulo começa a separar quem eram aquelas que não tinham arrimo de família e precisavam ser amparadas pela igreja, daquelas que tinham filhos ou netos. Então ele diz, estes devem aprender a recompensar seus progenitores, porque isso é bom, é agradável diante do Senhor. E nessa seleção, ele começa a chamar os familiares à responsabilidade de cuidar dessas viúvas. E é nesse contexto que ele faz a declaração, se alguém não cuida dos seus. Mas apesar do contexto imediato, especificar que é cuidado material e financeiro, a expressão de cuidado na Bíblia, ela é sempre maior do que meramente a que foi abordada no texto em questão. Por exemplo, na mesma epístola, dessa vez no capítulo 3, Paulo está falando a respeito daqueles que eram candidatos ao ministério, almejavam o episcopado. E ele diz que essa pessoa tinha que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele faz a seguinte declaração no capítulo 3, na verdade nos versículos 4 e 5, agora falando a respeito dos filhos, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo que o camarada, antes de querer ser pastor dos outros, primeiro tem que ser pastor da sua casa. Se não governa e não cuida espiritualmente da sua casa, não deveria governar e cuidar espiritualmente da igreja. Então existe cuidado espiritual, não apenas cuidado natural. Nós podemos acrescentar uma outra área, que é quando Jesus ouve a declaração pública do Pai Celeste no dia do batismo lá no Jordão, feito por João Batista. A Bíblia diz que o Pai Celeste declara em voz audível, mas gente, escuta isso, este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu não sei se você já parou para refletir nisso, mas Deus não disse, esse é o Messias, creiam nele. Deus não disse, esse é o Salvador do mundo, é melhor vocês aceitarem o seu ministério. Ele apenas fez uma declaração de amor para o filho que lhe dava prazer. Agora a pergunta a ser feita é, a Bíblia diz que Jesus já tinha 30 anos de idade, homem feito, maduro. No lugar onde eu vim, isso não é feio, a gente diz marmanjo. Eu não sei se essa palavra cai bem aqui, em algum lugar, esses dias eu falei, e esse Brasil, às vezes as palavras têm significado diferente. Alguém não gostou de eu chamar Jesus de marmanjo. Mas homem feito, adulto, se ainda assim o Pai Celeste está expressando amor, o que o leva, de alguma forma, a reconhecer a necessidade daquele tipo de afirmação e cuidado. A pergunta a ser feita é, o que nossas crianças, com uma personalidade em desenvolvimento, não precisam, quando falamos em termos de afirmação, de expressar e comunicar a importância que elas têm. Então nós precisamos entender que no todo, no pacote bíblico, cuidado é material, é emocional e é também espiritual.
E eu creio que quando a Bíblia está falando do cuidado necessário à família, ela não limita ao cuidado material. No entanto, mais importante do que entender a questão do cuidado, é entender no que implica a negligência. O apóstolo Paulo fala com todas as letras possíveis que se alguém não cuida dos seus em qualquer uma dessas áreas de cuidado, negou a fé. Tem uma tradução que diz renegou a fé. E aí vem uma classificação no mínimo assustadora. E é pior do que o incrédulo. Se a Bíblia nivelasse o incrédulo, a situação já não estava boa. Até porque você sabe o destino final do incrédulo. Não é apenas o seu estado momentâneo. Mas quando a Bíblia diz que alguém que negligenciou a família é pior do que um incrédulo e negou a sua fé, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia não faz uma distinção, que muitos crentes tentam fazer na prática, de separar a fé de um lado, família do outro. Essa dicotomia vem sendo feita por muita gente. Camarada chuta a família, briga com a mulher e o filho em casa, vai para a igreja adorar a Deus, levanta as mãos, acreditando que está tudo bem. E eu quero te dizer, não é bem assim que funciona a dinâmica. E muitos textos da Bíblia sustentam isso, não é apenas o de 1 Timóteo 5,8. Em 1 de Pedro 3,7, o apóstolo diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E ele dá um bom motivo para isso. Ele termina dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele não está dizendo só, maridão, se você não tratar devidamente sua mulher, o clima não vai ficar dos melhores, você no final vai sair no prejuízo, você não vai ter a harmonia, a alegria que poderia anular. O argumento não é esse. Não é se ela vai ficar emburrada com você. O argumento bíblico é para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus está dizendo, se você feriu família, está ferindo o relacionamento comigo. Se você não cuida da família, você está bagunçando, é a sua fé, é a sua relação comigo. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 13, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. O Deus que diz, invoca-me e te responderei, agora está dizendo que não houve oração? Sim. E aí o verso 14 começa com a pergunta deles, por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Ele está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança matrimonial, você não honra a aliança conjugal, chuta a família, o casamento que eu criei, e agora acha que porque chorou no pé do altar, você vai conseguir minha atenção. Em outras palavras, Deus está dizendo, é ruim que você vai conseguir alguma coisa agindo contra a família dessa forma. Diversos textos bíblicos apontam na mesma direção. Se você ferimos família, estamos ferindo diretamente o nosso relacionamento com Deus. Algo que traz particularmente temor ao meu coração. O que eu e você precisamos entender é que há uma relação entre fé e família. Essas duas coisas estão tão conectadas, tão interligadas, que não dá para simplesmente separar. Agora, qual é a razão pela qual Deus decidiu mantê-las tão juntas e conectadas? Eu acredito que se começamos a entender isso, talvez a percepção da importância da família muda. Eu sei que sempre que Deus promete na Bíblia abençoar, Ele normalmente não se limita a abençoar o indivíduo. Normalmente Ele inclui a família. Salmo 128, por exemplo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tudo te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Eis que assim, desse jeito, dessa maneira, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Com bênção que envolve a família. A bênção não se limita ao indivíduo, ela se estende à família. Salvação na Bíblia é individual, mas o projeto de Deus é claramente familiar. Deus, por meio de Abraão, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo diz aos Gálatas que Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Deus pensa em termos de família, ainda que a responsabilidade da salvação seja individual. E é tão interessante observar que Deus estabeleceu nas Escrituras o que eu particularmente chamo e classifico de mandamentos familiares. São mandamentos para proteger a vida familiar. Ele determinou como é que o marido deve tratar a sua esposa, como que a esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. E toda vez que nós quebramos esses mandamentos familiares, as consequências do que eu chamo de pecados familiares, que é a quebra desses mandamentos, elas sempre se mostram ser diferenciadas. O livro de Provérbios, por exemplo, diz o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á sua lâmpada nas mais densas trevas. Por outro lado, o que Paulo escrevendo aos Efésios chama de um dos primeiros mandamentos com promessa, diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que tudo, não algumas coisas, não a maioria, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe o que significa tudo ir bem? Prosperidade.
Mas a maioria das vezes nós ouvimos que se queremos prosperar, temos que ofertar dinheiro. Isso é parte do processo. Mas se existe algo que garante sua prosperidade, é tratar bem seus pais. E a Bíblia diz, e serás de longa vida sobre a terra. Gente, isso não é frase de efeito. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Eu conheci um pastor, é um amigo lá do Rio de Janeiro. Eu ouvi essa história de um amigo em comum, achei que a pessoa talvez estivesse aumentando ou exagerando. E quando encontrei ele, perguntei assim, e ele me detalhou. Ele, resumindo o processo, sofreu uma trombose, a trombose acabou subindo o coágulo, deu uma embolia pulmonar. Eu sei que uma coisa foi levando a outra e o quadro dele piorou de tal forma que os médicos o mandaram para casa, desenganado, para morrer em casa. Ele disse que estava na cama, muito debilitado. E um dia ele viu como você está me vendo, entrando pela porta, o que ele acabou classificando de um anjo da morte. A Bíblia mostra que quando o cristão parte e chega a sua hora de partir, ele nunca vai sozinho, sempre escoltado e acompanhado. Mas quando ele viu aquele anjo entrar e ele entendeu exatamente o que é que significava, diz que foi meio que instintivo, a reação não foi pensada ou planejada. Ele simplesmente reagiu da seguinte forma, a hora que viu o anjo entrar. Ele olhou para o anjo e disse, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, eu honrei vô, eu honrei vó, honrei tio, honrei tia, eu reivindico o meu direito de longevidade. E ele disse que na hora que falou isso, o anjo sorriu e desapareceu. Ele falou, Luciano, e junto com o anjo sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo, está firme e forte até hoje, fazendo a obra de Deus. Não me diga que isso é frase de efeito. É mandamento com promessa. E promessa daquele que não pode mentir. Agora, por que é que Deus decidiu honrar de forma diferenciada quem honra a família e julgar de forma diferenciada quem desonra a família? Porque Ele a defende com unhas e dentes. Porque Deus defende a família com unhas e dentes. Porque ela é importante. Normalmente nós pensamos que ela é importante para nós. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Deus abençoar a família, durante muito tempo eu achava que Ele abençoava a família porque ela é importante para mim. Eu sempre disse às pessoas que a minha simpatia, trate bem minha família. Quer conhecer minha antipatia, ao lado ainda não tratado da minha alma, seja antipático com eles. Então muitas vezes eu pensava, Deus sabe que a família é importante para mim, então Ele abençoa a família para indiretamente me fazer feliz. Não, isso não é a razão. Isso é efeito colateral. Eu descobri que o motivo principal pelo qual Deus abençoa a família é porque ela é importante para Ele. Não apenas porque Ele zela pela instituição que criou e estabeleceu, mas por aquilo que Ele pretende que ela signifique em termos práticos para mim e para você. E eu quero tentar te mostrar uma outra perspectiva da importância da família, que eu descobri por meio de observar, de Deus me chamar a atenção, examinando as Escrituras, que Deus se revela através de figuras familiares. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar para poder explicar essa ligação entre fé e família, depois de destacar um pouco da importância dela. Você pode repetir isso comigo só para efeito didático? Diga, Deus se revela por meio de figuras familiares. Então vamos lá. Na hora de falar a respeito do amor, Deus apelou para quê? Amor de mãe. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? O Senhor pergunta, ainda que essa viesse esquecer, é raro, mas de vez em quando tem uma ou outra mãe desnaturada. Deus diz, mas ainda que essa viesse esquecer-se, eu não me esqueço de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falhar, o meu permanece de pé. Amor de mãe é a última coisa que falha. O que nós conhecemos. Gente, mãe é uma coisa inexplicável. Eu sempre disse para meus filhos, digo, olha, eu morreria por vocês, eu levaria uma bala por vocês, só não consigo fazer o que a mãe de vocês faz. Porque o nível de entrega e doação é muito além da capacidade do homem compreender. Mas, na hora de explicar amor, Deus apela para isso. No entanto, na hora de falar com cuidado, o peso de provisão, Deus vai mexer na figura do pai. Qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Mas Jesus falou isso e Ele afirmou, porque se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que o pedirem. E nessa hora de falar de cuidado, Ele apela para a figura paterna. No entanto, Ele também usa a figura tanto do pai como da mãe, embora mais forte nesse caso o pai do que a mãe, na hora de falar de correção. Ele diz, vocês estão sem correção, são bastardos, não são filhos. Porque Deus corrige o filho a quem ama. E todos os elementos do relacionamento pai e filho estão lá. Nas figuras que Deus usa.
Mas ele também apela para a figura do relacionamento romântico entre o homem e a mulher. Cantares é uma alegoria profética do relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós podemos ver afirmações como no livro de Efésios: maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como a igreja deve sujeição a Cristo. Em toda a Escritura você vai encontrando Deus usando essas figuras da família para determinar ou para revelar-se na dimensão de relacionamento conosco, muito semelhante ao que nós temos na família. O que eu e você precisamos entender é que quando falamos de família, normalmente nós só pensamos na família terrena. E não paramos para pensar que Deus tem uma família. Efésios 2:19 diz assim: já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode repetir isso? Família de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 3:14 e 15, e diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Me ponho de joelhos diante do Pai. Ele não só chama Deus de Pai, mas ele fala que o Pai tem uma família. E ele fala de uma família que está tanto na terra como nos céus. Durante muito tempo eu imaginei a família de Deus como um grande sobrado. O andar de baixo, a crentaiada, nós aqui na terra, pulando, brincando, se divertindo, felizes dentro de casa. O andar de cima, os que já foram promovidos e transferidos, estão pulando, brincando, correndo, se divertindo diante do Pai Celestial. Mas tudo que eu consegui imaginar na família era o pai e o mundaréu de filho em 2 andares. Mas um dia o Espírito Santo me fez pensar. Ele me perguntou: quando é que você formou a sua família? Eu estava com a resposta na ponta da língua. Falei: dia 3 de novembro de 1995. Foi o dia do meu casamento. Falei para Deus mais ou menos entre 9h30 e 10 da noite. Entrei no momento dos votos e dos juramentos para minha esposa. Naquele dia se cumpriu a Escritura: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua carne. Deu uma resposta bem bonita. E ele disse: e os filhos? Falei: os filhos vieram depois. Israel veio 2 anos e meio depois do casamento. A Alissa veio 3 anos depois do Israel. E ele falou: então você não construiu uma família quando teve os filhos? Falei: não. Os filhos são o aumento da família. Eu construí a família no dia do casamento. E aliás, gente, isso não mudou. Apesar que muito crente primeiro está fazendo filho para construir família depois, a ordem de Deus ainda continua sendo essa. Se casa e, sob a bênção e proteção do matrimônio, se reproduz e gera os filhos. E quando eu respondi isso, ele insistiu comigo: então você tinha uma família antes dos filhos nascer? Falei: Deus, o senhor sabe tudo. O senhor não precisa nem me perguntar. O senhor sabe até o que eu vou responder. Ele diz: mas você precisa pensar na sua resposta. Ele disse: você já tinha uma família antes dos seus filhos chegarem. E os seus filhos só determinaram o aumento e não a constituição da família. Por que é que você acredita que eu só passei a ter uma família quando vocês, os filhos, surgiram? E aquilo me chocou. Falei: nunca pensei nisso. Ele me diz: vocês só são o aumento de uma família que já existia antes de vocês. A Trindade é o mais perfeito modelo de uma família que você pode sonhar ou imaginar. Quando falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade, 3 distintas pessoas se constituem um único Deus. Nos apresentam o mais perfeito modelo de família que você pode imaginar. Distribuição de tarefas, a maneira como um trata e honra o outro, a interação no trabalho, tudo isso aponta com clareza o que Deus planejou para a família. Eu sei que na nossa cabeça, pelo menos eu vejo estampado no rosto de muita gente quando eu falo da Trindade como família, uma pergunta que parece ser visível: se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe? As mulheres ficam com a cara de feliz de pensar, mas nós temos um representante na deidade. Alguns homens me olham com a cara de machista, tipo herege, não deixe Deus dessa forma. Mas, gente, eu aprendi um ditado na adolescência, estudando a Bíblia. Eu lembro de um professor que dizia: o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Então é fato que a Bíblia nunca chamou, pelo menos nunca enxerguei isso, o Espírito Santo de mãe. Mas o problema é que às vezes nós estamos olhando para a família terrena, que é uma réplica imperfeita e incompleta da família eterna, celestial, e nós estamos tentando imaginar que a matriz é que tem que ser parecida
com uma cópia limitada e imperfeita. Mas se você fizer uma análise inversa, em vez de tentar espelhar o Espírito Santo com a mãe, olhar de forma contrária, da perspectiva do céu para a terra, da família eterna para a terrena, o que você vai descobrir é que mesmo que o Espírito Santo não seja chamado de mãe, ele tem na Trindade papéis e funções que foram atribuídos à mãe na família terrena. Quem é a fonte de consolo na família terrena? Meus filhos já choravam chamando a mãe. Mãe! Quem é chamado de o Consolador? Embora Deus o Pai seja chamado Deus de toda consolação, quem recebeu esse título por Jesus? O Espírito Santo. Quem é responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. E na família eterna? Olha para a criação em Gênesis. O Espírito pairava sobre a face das águas. E ele se move em cima de uma palavra liberada. Quando o anjo na Anunciação aparece, o anjo Gabriel a Maria, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Em toda forma de gestação criacional, o Espírito Santo está envolvido. Na família terrena é a mãe. Então eu nunca vou chamar o Espírito Santo de mãe. Mas sempre que eu olho para a mãe, eu vejo que ela reproduz funções que pertencem à pessoa do Espírito Santo na família eterna. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu e você começamos a enxergar o paralelo de uma família terrena, que é uma réplica imperfeita, incompleta, de uma família eterna, celestial, eu e você precisamos entender que Deus criou o homem para viver em família, não por mera questão de reprodução. Deus tentou nos dar o equivalente mais próximo possível do que Ele mesmo existia, para que nós pudéssemos ter uma lente de compreensão que nos permitisse entender um pouco melhor a revelação de si mesmo. Quem está acompanhando? É por isso que o tempo todo Deus está usando as figuras familiares, porque elas cabem na família eterna, elas vestem, ainda que de forma limitada, na família terrena, e nos ajudam a compreendê-lo um pouco melhor. Quando você começa a pensar na família como aquilo que na verdade vai servir como uma espécie de lente que determina a revelação de Deus que você tem, então a conclusão a que se chega é que a visão familiar, ela afeta a visão ou a revelação que eu e você teremos de Deus. Então vamos recapitular. Primeiro, Deus se revela por meio de figuras familiares. Segundo, Deus, que tem a sua própria família, escolheu usar essa estrutura familiar para se revelar, porque ela nos ensina, elas comunicam algo a respeito do entendimento do próprio Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender é que a razão pela qual Deus zela com unhas e dentes pela família aqui na terra é porque se a minha e a sua experiência familiares forem ruins, o nosso prejuízo não será apenas uma vida emocional abaixo do que Deus planejou, uma vida de realizações terrenas ou humanas prejudicadas. Eu e você precisamos entender que a razão pela qual Satanás concentra tanto esforço no ataque à família não é porque eu e você somos o centro das atenções. Tem uns crentes que acham que eles são atacados porque são o centro do mundo, que o diabo só se preocupa com eles. O diabo quer ver é você infeliz e fora do plano e do propósito de Deus. E ele sabe que se ele fere a família, ele vai conseguir isso de alguma forma. Não apenas pelas dores que são geradas, mas pelas distorções na lente que é formada pelo estilo de família que eu e você temos enquanto somos criados. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. No início do meu ministério pastoral, eu vivi uma experiência que me fez dar mais atenção a essa questão de visão familiar. Eu estava num culto, no momento do louvor e adoração. E quando estava lá adorando, estava mergulhado em Deus, estava um momento especial da adoração. O Espírito Santo me trouxe uma convicção: sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Eu acho que nós devíamos ter um número muito parecido de pessoas aqui. E eu virei, eu já sabia onde o fulano sentava, lá no fundo, à minha direita, à esquerda de vocês. Olhei lá para vê-lo de longe, porque ele era maior do que a maioria. Mas a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi: não é hora de abraçar. Tem hora de abraçar. Hora que a gente chega, hora que vai embora, ou quando muito num cântico de comunhão. Não é hora de abraçar. Deve ser coisa da minha cabeça. Voltei a adorar. O Espírito Santo traz aquela convicção de novo: sai do seu lugar, vai dar um abraço fulano. Parei, olhei para ele. Falei: Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho. O Senhor sabe que elas são um pouco ciumentas. Eu vou lá no fundo, na frente de todo mundo, dou um abraço em um só e volto. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono. E quem está com a encrenca sou eu, um monte de crente bicudo. Ele não veio abraçar. Pensei, isso é de Deus, nada, isso é coisa do Satanás querendo criar confusão na igreja. E volto a adorar. De novo, vem aquele impulso: sai do seu lugar, vai dar um abraço em fulano.
Aí eu tentei o último argumento. Falei, Deus, o senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Eu vou lá sem nenhum motivo dar um abraço em outro homem, ele pode estranhar. E eu e o senhor não queremos isso. Mas não importa a justificativa que eu dava, aquilo ficava vindo com força. Eu pensei, falei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso. Ativei o modo, seja o que Deus quiser. Saí do meu lugar. Fui lá. Quando cheguei, ele estava com as mãos erguidas, cantando junto com a música. Na verdade, quando eu cheguei perto, falei, não está cantando não, porque o movimento do lábio não batia com a música. Sabe, tipo novela mexicana? Você ouve a dublagem, vê aquela boca, fala, não está encaixando esse negócio aí. Aí eu imaginei, ele deve estar orando. Aí de repente ele fez um negócio que me parecia um amém, parou, eu cutuquei ele. Quando eu cutuquei ele, me viu e levou um susto. Mas quando eu falei para ele, ei, já fui me explicando, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Ele assustou com a minha fala, recalou os olhos. Eu estava lá, já peguei, dei um abraço apertado, gordo nele. Pensa num camarada que chorou que nem criança. Mas ele me agarrou de um jeito, me largava. Alguém aqui já deu um abraço unilateral? Ou recebeu, no meu caso, né? Porque o meu abraço terminou às 8 vezes e o dele não terminava. Aí eu abraçava de novo, terminava o meu nada. Eu abraçava de novo, terminava. Ele não me largava mais. Mas ele, além de agarrar, me segurar e não me largar, chorava. Mas não chorava discreto. Ele urrava. Ele gritava. E eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta. Agora todo mundo está olhando. Eu já tomei aqui. É ele, não sou eu. Babou tudo em mim, Paulo. De tanto que chorou. No final, quando finalmente ele terminou o abraço comprido dele, eu, curioso, pergunto para ele o que é que aconteceu. O senhor não faz ideia. Minha vontade era dizer, é por isso que eu estou perguntando. Aí eu falei, então me explique. Ele disse, pastor, desde que eu entrei na igreja eu tenho dificuldade com o tanto que vocês chamam Deus de pai. É pai para cá, é pai para lá, é paizão, é paizinho. E ele falou, hoje a gente estava no momento do louvor e adoração. De repente o líder do louvor largou uma. Sobe agora no colo do papai. Ele falou, pastor, eu estava lá nas galáxias, longe. Uma hora que ele largou aquilo, foi um balde de água fria. Eu voltei na hora aqui para a terra. Pensa no negócio que acabou com o meu momento. Foi isso, sobe no colo do papai. Quando ele falou isso, eu já interrompi ele e falei, por acaso o irmão não teve pai? Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Meu pai nos deu um teto, vestiu o corpo da gente, alimentou. Mas nem de longe ele foi essa figura paterna carinhosa que vocês tentam vender. Ele disse, papai nunca elogiou a gente, só xingava e amaldiçoava. Meu pai nunca me deu um abraço, contato físico era só as surras que iam de injustas a abusivas. Ele diz, e meu coração se fechou. Nessa hora, ele falou, minha reação foi tão brusca, emocional, que eu cheguei à conclusão, com certeza eu tenho algum problema com esse negócio de pai. Mas ele disse que no lugar dele ele orou, falou, Deus, mas se é importante te entender como pai, eu quero. E se eu preciso, não adianta eu fugir disso. Mas ele falou, o que eu não posso é te olhar com a lente do pai que eu tive e te interpretar a partir de quem ele foi. Então o Senhor precisa me revelar o pai que você é. Então eu estou te desafiando a vir me dar o abraço de pai que eu nunca tive na vida. De repente ele parou e falou, não vou te desafiar a vir pessoalmente. Até evangelizar, que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. Então ele falou, estou mudando minha oração, mas se o senhor mandar alguém aqui, um representante seu, dizendo ter sido enviado em seu nome para me dar o seu abraço, eu vou entender como um sinal de que isso é importante. Na hora que ele fala o amém, eu estava do lado dele. Cutuquei ele, falei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui te dar um abraço. Ele falou, nem sei como o senhor chegou tão depressa. Eu, para ele. Falei, você achou The Flash, criatura? Falei, Deus que já sabia o que você ia orar, começou a mexer comigo, porque você não sabe o trabalho que eu dei para vir te dar um abraço. Mas, gente, Deus fez tudo sincronizado. A hora que ele terminou a oração, eu estava lá, Deus mandou para te dar um abraço. E a hora que eu falei isso, ele levou o choque, porque teve o sinal. Mas Deus não deu para ele só o sinal. O Espírito Santo. Esse mesmo está se movendo devagarzinho, sem você perceber aqui. Meteu a mão no peito desse cara lá dentro. E ele me dizia assim, pastor, eu cresci na roça. Ele falou, eu não sei se o senhor já viu o que eu estava acostumado a ver, que é arrancar raiz. Dependendo da raiz, isso mexe tanto com a terra em volta. Dependendo da raiz, não precisa ser árvore grande. A gente tem que tirar no trator. E diz, parece que alguém estava puxando raízes de dentro de mim. Porque, pastor, aquilo foi rasgando tudo, mexia com tudo. Mas algo foi sendo arrancado. Ele falou, eu urrei, eu gritei, eu chorei porque doía. Ele falou, mas o senhor não tem noção do que aconteceu agora que terminou. E diz, nem quando eu lembro do meu pai, dói como doía antes. Algo aconteceu.
E naquele momento eu percebi que Deus estava mudando a lente de alguém que o impedia de ter uma revelação maior de Deus, para que ele pudesse conhecer melhor o seu próprio Senhor. A visão que eu e você temos de família, ela vai afetar a visão que nós temos de Deus. É por isso que Deus é um Deus de restauração familiar. Mas Ele não quer apenas restaurar famílias. Quando Deus começou a falar isso comigo foi em 2005. Já estava há alguns anos no ministério. Mas Ele me disse, eu não quero que você pregue apenas restauração familiar. Eu falei, como é que é? Ele diz, passe a pregar a restauração da visão familiar. Falei, qual a diferença entre uma coisa e outra exatamente? Deus me disse, tem famílias que não serão mais restauradas. Eu falei, como assim? O Senhor é Deus. Ele me disse, tem gente que já se converteu no 3º ou 4º casamento. Ele não pode viver a restauração de tudo. Tem pessoas que tiveram um problema sério com o pai ou a mãe, e o pai ou a mãe já morreram. Não há mais como restaurar esse relacionamento. Esse relacionamento jamais, ou esses, serão restaurados. Mas Deus disse, a visão que eles passaram a ter, errada de família, por conta dos relacionamentos errados, que não serão consertados, a visão pode ser mudada. E Deus me disse, não pregue sobre casamento só para os casados. Não pregue criação de filhos só para os pais. Todo crente precisa saber tudo o que minha palavra diz sobre família. Porque não são orientações apenas para a família terrena. Elas terão impacto na vida espiritual, na percepção da família espiritual. Gente, fala sério. São praticamente 3 décadas de ministério pastoral. Já vi muita água passar debaixo da ponte. Então deixa eu te dizer uma coisa. O impacto que as pessoas carregam do tipo de criação que tiveram, inevitavelmente contribui para a vida espiritual que vão viver. Eu gosto muito de pregar fé durante todos os anos do meu ministério. Mas toda igreja, de 3 cidades diferentes que eu já pastoreei, eu sempre encontrei o que eu classificava dos incrédulos crônicos. Tem uns que você está pregando fé, os caras estão te olhando com aquela cara, vai que eu vou voar. Você diz, Deus disse, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O cara está lá, eu vou voar. Só que tem um que você olha e está olhando para você com a cara assim, sei. E daí? Eu não tenho um versículo bíblico para te dar, o que eu estou falando é só estatística. Todos os incrédulos crônicos que eu acompanhei de perto, procurando ajudar sem exceção, sabe o que eles tinham em comum? O histórico de abandono familiar. Qual é a lente quando nós estamos falando do cuidar de Deus? Não, eu não caio mais nessa. Ninguém vai me fazer confiar e esperar por algo ou alguém que vai falhar comigo. E agora você tem uma vida espiritual que está sendo afetada por causa de uma lente familiar distorcida. A experiência que essas pessoas tiveram, que você possa ter tido, ela não vai mudar, ela já aconteceu. Mas uma cura da visão familiar precisa acontecer de forma sobrenatural, pela ação do Espírito e da Palavra. Porque senão alguns de nós estaremos travados por resto de uma vida. Um dia alguém me perguntou, pastor, eu só acho que seus filhos têm o dom da fé, porque desde criança esses meninos vêem milagre. Eu falei, não, eles não têm o dom da fé. Eles tiveram uma oportunidade que muitos não tiveram, de não só crescer no lar cristão, bem funcional. Mas talvez o versículo da Bíblia que meus filhos mais me ouviram falar na vida, mais do que João 3,16 em casa, era, o que jura com dano seu não muda. Falou, está falado, não se volta atrás. Eles sempre souberam que desde uma ordem até uma promessa de papai, era que nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia. Não tem volta, não tem retorno. E quem cresce num ambiente desse tem dificuldade de confiar numa promessa? Não. Um dia meu filho me ligou, devia ter uns 6 anos de idade. Eu estava pregando fora, tinha saído na quinta-feira, ia voltar só no domingo à tarde, já era domingo de manhã. O telefone toca, a reunião, o culto onde eu ministrei de manhã tinha terminado, eu atendo o celular. Ele, pai, que saudade de você. Eu falei, que saudade de você também, meu filho. Eu falei, ainda bem que nós vamos nos ver daqui a pouco. Aí ele me deu um corte e falou, mas não liguei para falar da saudade. Eu falei, você ligou para falar do quê? Ele falou, pai, liguei para te dizer que quando eu crescer eu quero ser que nem você. O senhor é um homem de Deus. Para mim é que nem Paulo. O senhor viaja para abençoar as pessoas. Começou uma conversa. Eu sabia que era o dedo da mãe por trás, ministrando, ajudando, cooperando. Não é conversa de criança. Mas ele começou a dizer o quanto ele admirava aquilo que eu fazia. E aquele negócio foi me emocionando. Misturou com a saudade, que ele já lembrou. E quando ele começou a falar aquilo, eu lembro que eu tapei o bocal do celular para ele não perceber que eu já estava quase chorando. E quando eu estava assim, bem quebrantado, ele falou, só não esquece o meu presente. Até hoje ele jura que não tinha maldade, que era criança.
Com o tempo, eles disseram que aprenderam que o melhor momento de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus. Diz que a gente estava quebrantado, era mais fácil. Mas ele falou, nessa época não. E quando ele falou, só não esquece meu presente, eu, tocado do jeito que estava, falei, o que é que você quer? Quando eu perguntei o que é que você quer, ele do outro lado, estou podendo escolher? Nós estávamos vivendo um momento difícil, Paulo. Eu fui plantar uma igreja sem salário, ainda levei mais 6 famílias que eu tinha que cuidar. Todo mundo vendeu tudo que tinha, nós baixamos o padrão, mas lá no chinelo. E uns meses atrás ele tinha me pedido um presente. Falei, mas de jeito nenhum, se você quiser, pede para o Pai Celestial, que aqui não vai rolar nada. Sem chance, meu filho, desista disso. Já tinha dado um gelo. Mas nessa hora eu falei, o que você vai querer? Ele falou, estou podendo escolher. E eu ainda emocionado, sem pensar, falei, o que você quiser. Quando eu falei o que você quiser, ele disse, pai, se é o que eu quiser, o senhor já sabe. Aí ele resgatou o pedido dos meses anteriores. Eu quero aquele presente tal. Gente, aí doeu tudo. Mas eu pensei, eu vendo um rim. Mas não volto atrás no que eu falei. Na hora que ele falou isso, eu falei, é seu. Quando eu falei, é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do finado telefone fixo caindo no chão. E os berros, os gritos dele. Mãe, ganhei meu brinquedo. Eu falei, eu ainda vou no shopping almoçar e comprar. Tem mais 2 horas de viagem. Mas se o pai falou, está falado. Ele podia celebrar antes. Quando alguém entra para o ambiente da fé e ouve a gente encorajando, se o pai falou, está falado. Você acha que esse tipo de gente tem dificuldade de confiar? Não. Agora, quando muitos de nós, que não tivemos a mesma coisa no ambiente que crescemos, ouvimos esse tipo de coisa, há uma trava emocional. E se algo não mudar, na maneira como nós lemos o plano de Deus para a família e o tipo de família que Deus tem, eu e você vamos ter problema. Mas preste atenção. Deus quer preencher lacunas familiares. Impossível. Alguns de nós crescemos em famílias melhores do que outros. Mas nenhum de nós conheceu uma família perfeita porque ela não existe, a não ser a família eterna de Deus. E sabe o que é interessante? As maiores dores acabam acontecendo no seio da família. Sabe por quê? Porque expectativa, a decepção, perdão, é proporcional à expectativa. Eu, quando era criança, eu achava que meu pai tinha superpoderes. Achava que ele era tipo super-herói, gente, sério. Quando ele fazia o muque de força dele, a gente pendurava. Eu dizia, meu pai é o mais forte do mundo. Meus filhos, eu brinquei com eles por muitos anos, sem saber que eles estavam me levando a sério. A gente parava no sinal vermelho, eu dizia para eles, olha a autoridade do papai. Quando eu dei uma voz de comando e mandar, a luz verde acende e a vermelha apaga. Era 3, 2, 1, 2, 3, verde. Eles, uau! Eu não sei te dizer quanto tempo eu fiz essa brincadeira. Um dia eu parei no farol, estava meio distraído, pensando em outra coisa, algum problema tinha que resolver. Meu filho, pai, você não vai fazer um negócio do farol? Eu falei, é meu, verde! Nem deu tempo de contar. Aí quando saí, voltei a pensar no problema. Ele falou, pai, como é que o senhor consegue? Consegue o quê? Mudar a luz do farol? Não mudo nada, menino. Fico olhando o outro, contando, quando apaga um, vai... A hora que eu vi, eu tinha contado. Gente, você não tem noção da cara de decepção dos meus 2 filhos. Eles olham para mim e dizem, eu achava que você tinha superpoderes. E a gente esquece. Quando eu era garoto, um dia eu estava na igreja, nós estávamos cantando um hino antigo. Dizia, chuvas de bênçãos. Alguém é da época do chuvas de bênçãos? Chuvas de bênçãos do céu. Aí tá lá, eu viro pro meu irmão mais velho, que era meu herói. O que é chuva de bênção? Ele falou, não sabe não? Eu falei, não. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. Então, a chuva de água, ela vem do céu e molha a terra, não é? Eu falei, é. Ele falou, chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. E eu acreditei nisso de todo o meu coração. Me trollou e eu acreditei. Alguns anos depois, quando eu cresci e descobri a farsa, você não tem noção da decepção. Até hoje eu jogo isso na cara dele. Tu me trollou com a chuva de bênção e fala, não vai perdoar nunca. Eu falei, eu te perdoo, mas vou te perseguir. Ou seja, eu não sei se eu te perdoo, eu brigo com ele. Outro dia alguém falou, pai, pastor, por que os filhos que admiram tanto o pai, quando chega na adolescência, entram naquela crise? Eu falei, porque eles largaram a mão de ser besta. E descobriram que você não é super-herói, coisa nenhuma. Descobriram suas criptonita toda. Aí a decepção vem no nível profundo. E Deus sabe que eu e você passamos por isso. É por isso que Ele quer preencher lacunas familiares. O Salmo 68:5, Deus se revela o pai dos órfãos. Sabe o que Ele está dizendo? Você, órfão, que não teve pai, eu quero preencher esse buraco emocional que você carrega. Sabe, Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, são os últimos a desistir de um familiar. Mas ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem,
o Senhor me acolherá. O tempo todo Deus está dizendo, eu não vou funcionar com você como a sua família funcionou. Eu faço diferença. E eu vou preencher essas lacunas. E eu vou trazer cura para o seu coração. Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele sabe que nossas maiores decepções acontecem onde? Na família. Por quê? Decepção é proporcional à expectativa. Agora lembre comigo do Salmo 55. Davi diz, se fosse o inimigo, eu me esconderia. Se fosse um estranho, eu entenderia. Mas tu, meu amigo, nós juntos íamos à casa de Deus. É uma espécie de até tu, Brutus. Gente, se um doido entrasse por uma dessas portas agora, começar a xingar a gente, tudo quanto é nome feio, as reações seriam diversas. Eu sei que até aqueles crentes já mais espirituais já iam dizer, está amarrado em nome de Jesus. Eu sei que até os mais práticos, normalmente os do tamanho do amado ali, que levanta e diz, vamos resolver e botar para fora. Tem aqueles que qualquer coisa que acontece, eles dão risada, eles não conseguem não rir. Mas o que eu duvido era ver gente no meio de vocês debruçando no encosto da cadeira na frente, chorando. Olha o que ele está falando de mim. Porque o que um estranho fala de você não machuca. Por mais feio que seja o xingo. Agora, quando alguém que você ama, respeita ou admira, fala algo bem menor, aí é doloroso. E justamente por isso, nossas maiores dores acabam sendo no ambiente da maior expectativa. E essas dores deformam nossas lentes. E se você não tivermos uma revelação clara do plano de Deus para a família, mesmo em coisas que nós não podemos consertar mais, os relacionamentos, no mínimo nós podemos mudar a visão familiar. Se isso não acontecer, eu e você vamos ter uma dificuldade profunda de nos conectar com Deus. Então deixa eu dizer algo, o diabo não quer atacar só a sua família. Ele não está perseguindo só a sua alegria terrena. O diabo quer ofuscar a revelação de Deus que você pode ter. E ele sabe que uma das melhores formas é bagunçar a família. Agora eu não falo isso apenas para que você se defenda, se permitindo ser restaurado e mudando a sua visão. Sabe algo que me trouxe temor desde 2005, quando eu entendi essas coisas? Eu entendi que o tipo de pai e marido que eu fosse, ao longo de uma vida inteira, determinaria qual seria a lente de revelação que meus filhos teriam de Deus. E eu comecei a entender que viver um casamento de acordo com as Escrituras, uma paternidade de acordo com as Escrituras, não dizia respeito apenas a uma realização emocional, mas a um impacto na eternidade dos meus filhos. Isso precisa nos colocar debaixo de um lugar onde a gente não apenas lute para defender a estrutura familiar diante de uma sociedade que quer vê-la aniquilada, mas onde eu e você possamos lutar para preservar a nossa própria casa o mais próximo possível daquilo que Deus tem. E onde não houver mais chance na nossa vida ou história de que haja uma restauração familiar, que no mínimo haja a restauração da visão familiar. Porque dessa forma nós não vamos viver apenas uma família feliz e abençoada. Os dividendos serão muito maiores. Nós podemos ver gerações perpetuando a fé. O que eu e você precisamos sonhar e perseguir. A maior missão de todo pai não é criar bons cidadãos para a terra. É criar bons cidadãos para o reino de Deus. Eu vejo pais investindo na formação dos filhos. Aí você pergunta, como é que está? Não, ele está divorciado, mas se formou na área tal, está ganhando dinheiro, está bem. Ele está servindo a Deus? Não, está afastado, mas ele está bem. Diga como é que é. Ele já está afastado, ele já está divorciado, cresceu no Evangelho, tinha a chance que muitos de nós nem tivemos, mas você está olhando para ele acreditando que está tudo bem. De vez em quando eu fico me perguntando se isso é só cegueira ou se já beira a estupidez. Porque não é possível que a gente não consiga mensurar ou discernir essas coisas. Há um grito do coração de Deus para restaurar não só famílias, mas a nossa visão familiar. E talvez o que você precisa é você viver uma restauração pessoal. Ela pode incluir, talvez, a necessidade de perdoar de coração alguém, como talvez você nunca perdoou. Só quem viveu a dor de uma rejeição, de um abuso, de uma traição, consegue mensurá-lo. E Deus? Nós à volta tentamos, mas acaba sendo injusto qualquer tentativa. A gente consegue mostrar empatia, simpatia, amor, carinho, disposição, mas ninguém entende, só quem passou. Mas preste atenção, o Deus que entende todas as coisas, Ele está dizendo, eu quero que você seja definitivamente livre dessas coisas. E nós precisamos entender a importância de perdoar.
A restauração familiar não é só o ferido perdoar. Talvez você está aqui hoje convertido, servindo a Deus, sua casa, sua família está firme. Mas antes de converter, você gerou um filho fora do casamento, que hoje está distante. E precisa de um pai que diante dele se humilhe e se arrependa e sinalize um evangelho prático. Dizendo, eu não estive presente quando você precisou. Eu não entendia o que eu entendo hoje. Eu não posso reparar você emocionalmente, mas eu posso construir uma história de dignidade daqui para frente e te mostrar o que mudou não só minha vida terrena, mas toda a eternidade. E esse outro aspecto, onde fica? Abusados perdoam abusadores, mas abusadores nunca pedem perdão para ninguém. Até os alcoólicos anônimos entenderam nos 12 passos que você tem que voltar e fazer retratação. E tudo que nós olhamos na Escritura não nos ensina nada sobre restituição. Há muitas coisas que podem consertar não só você, mas a visão de familiar de outro, para que ele não fique distante de Deus. Eu vim jogar uma bomba no seu colo e dizer, decide o que você faz com isso. Deixa o Espírito Santo te dirigir dentro de tudo isso que nós estamos falando, o que é para você diretamente, o que indiretamente vai beneficiar outras pessoas. Mas, gente, nós precisamos entender que a igreja não pode ter famílias que reproduzem o modelo mundano. Nós somos chamados para viver algo diferente. E eu posso te garantir que a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus é minha família. Quando eu olho para uma casa, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Mas a minha casa não foi a das melhores. Porque meu pai veio de um lar não cristão, todo disfuncional. Meu avô suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Aos 18 anos de idade, quando ele se converte, os traumas e as marcas já eram muito sérias e profundas. Mas dentro de tudo que viveu, meu pai foi um milagre. E uma das primeiras coisas que ele descobriu ao se converter foi o texto bíblico, Deus faz com que o solitário habite em família. E ele tomou uma decisão. A decisão dele foi, se antes de mim, ninguém viveu o plano de Deus para a família, a partir de mim, para toda a minha linhagem, isso muda. Um dia eu fiz um vídeo com meu filho, nós dois falando sobre legado. 2 filhos de pastores, cresceram no evangelho. Os dois, o primeiro presente ganharam antes de nascer uma Bíblia. Aí um cara fez um comentário ácido, que vocês é fácil falar isso, não sabe o que eu vivi. Falei, eu vou te dizer uma coisa. Eu e meu filho somos fruto da decisão do meu pai, o vô dele, que em vez de ficar lamentando com você, decidiu virar o jogo, decidiu mudar a história. Se você não teve, decida que você vai ser o ponto de virada. E se você teve, decida que não vai bagunçar o que o outro decidiu virar. Sabe, nós precisamos de um posicionamento em Deus. E a questão não é se a vida foi fácil para você ou não. Precisa ser tão ruim ou complicada para quem vem depois de você, só se você for negligente. Nós podemos mudar a história de gerações inteiras depois de nós, gente. Mas para isso precisamos entender e absorver a revelação. Eu vejo meu filho ministrando a vida da minha neta. E eu fico pensando, meu pai não conheceu os bisnetos. Mas muitas gerações estarão honrando a Deus, saqueando o inferno, povoando o céu, por causa de uma decisão. Nós precisamos de muitos ajustes ao longo do caminho. Mas Deus não só foi fazendo coisas extraordinárias na nossa família, mas foi nos ensinando que com as lições que nós aprendíamos, nós poderíamos poupar as próximas gerações. Eu não vim aqui te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu não vim te julgar pela sua história. Eu vim te encorajar. Você pode viver um futuro diferente. Tanto para você, para a sua casa, como para as próximas gerações. Quem está entendendo, diga amém. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Recentemente, eu e minha esposa publicamos um livro sobre criação de filhos, intitulado Como Flechas. Uma pessoa um dia nos perguntou numa entrevista: a que vocês atribuem o sucesso da criação dos seus filhos? Hoje adultos, amando e servindo ao Senhor. E a gente não teve dificuldade de achar logo algumas respostas. Em primeiro lugar, nos movemos no que a palavra de Deus ensina. Em segundo lugar, entendemos que a própria palavra ensina que temos que dar exemplo. Não adianta querer que os filhos sejam ou façam aquilo que nós não vivemos primeiro. Mas se tem algo que me faz olhar para toda a nossa história,
Ela se chama liderança do Espírito Santo. Quantos momentos foram decisivos ter ouvido um direcionamento do Espírito Santo em horas que nós não sabíamos como agir ou como nos conduzir. E Ele pode conduzir a minha, a sua vida, a minha, a sua casa. A última vez que eu corrigi meu filho, ele tinha 6 para 7 anos de idade só. Eu fui passar a mão no chinelo, eu estava com raiva, eu nunca tinha feito isso antes, mas aquele dia eu ia corrigi-lo com raiva e não se faz assim. E o Espírito Santo falou comigo, você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. Eu levei um susto. Desisti rapidinho do chinelo. E perguntei para ele o que eu faço. Ele diz, ensine seu filho. Fale sobre o que a Bíblia diz sobre correção. Eu perguntei para ele, você sabe que você vai apanhar? Ele falou, sei. Falei, você sabe por quê? Porque você me ama e você me ensina. Eu falei, você decorou isso, você nunca entendeu. Quando eu falei, você decorou isso, você nunca entendeu. O Espírito Santo me disse, nem você. E olha que eu apanhava todo dia. Já cheguei a apanhar a crédito. Apanhar primeiro para aprontar depois. Sério, uma vez apanhei e não tinha feito. Minha mãe falou, a próxima que aprontar está apanhado. A crédito. E naquela hora eu fui ministrado e ele foi ministrado. Enquanto nós discorríamos pela Bíblia, algo sobrenatural aconteceu. É uma das lembranças que mais me emociona. Depois de eu ter corrigido meu filho da forma certa, ele me abraça. Ele me dá um abraço apertado. Demorou para me soltar. E diferente do outro irmão, isso não me incomodou. E quando ele solta e termina aquele abraço, ele olha para mim, ele segura meu rosto e diz, pai, olha para mim. Mas eu estou olhando, você nem deixa eu olhar para outro lugar. Ele segurou firme o meu rosto e disse, o senhor pode achar que eu sou muito criança para te prometer o que eu vou te prometer agora. Mas ele dizia, preste atenção, pai. E diz, o que você falou não entrou aqui. Ele apontava a cabeça. E diz, o que você falou entrou aqui dentro de mim. Ele diz, nunca mais o senhor vai me disciplinar de novo. E dizia, eu te entendi de um jeito que eu não sei te explicar. Nunca mais. 6 para 7 anos. Nunca mais meu filho precisou apanhar. Eu nunca vou ser besta dizer para você que eu era super pai e sabia fazer. Mas em momentos de sensibilidade à direção do Espírito Santo, tantas coisas foram sendo ajustadas. Esse é o lugar onde eu e você precisamos viver dia após dia. Ele tem bálsamo e cura para quando erramos. Ele tem prevenção para quando a gente fica esperto a ponto de não precisar errar. Ele tem tudo que eu e você precisamos. Nessa noite, eu sinto fluindo como se fossem ondas nesse lugar. Consolo que Deus derramou sobre o coração daquele irmão que ganhou o abraço. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está tentando, pela palavra dele, ajustar a sua lente, a sua visão. Talvez você uma vida inteira nunca se sentiu valorizado ou desejado. Eu não sei a história da minha concepção, mas o que eu descobri do valor que eu tinha diante do meu Pai eterno, antes de eu ter certeza dos terrenos, já foi suficiente para resolver tudo. Agora meus 2 filhos sabem. Eles foram planejados. Dia e hora. Sexo. A gente tinha lido uma matéria de um obstetra e dava 97% de chance de acertar menino ou menina. Nós ainda fizemos um experimento, deu certo os 2. E a gente contava essa história. E vocês foram desejados, nós oramos por vocês. Sabe, eles vão crescer diferente da maioria de nós. E o ponto não é se eu e você tivemos, nós podemos mudar as próximas gerações. E aquilo que nós ainda não conseguimos mudar primeiro, nós podemos ajudar eles a mudar outra. Não existe avivamento que não comece tocando as famílias. No livro de Malaquias, Deus diz, eu virei como o sol da justiça. Mas ele diz, vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O grande derramar do Espírito profetizado por Joel. Deus diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou entrar dentro da sua casa, eu vou pegar os seus filhos, a próxima geração. Vem, vem Senhor, vem mesmo. Deus tem algo para você. Vamos orar. Coloque diante de Deus, em primeiro lugar, sua vida, sua visão familiar. Ore a Deus para que por meio da palavra e do seu Espírito possa ir te ajudando a ajustar tudo que é necessário. Coloque diante de Deus as emoções de uma visão familiar que é a leitura da sua história.
Mas coloque diante de Deus também a família pela qual você é responsável, como pai ou mãe. Se você é um filho que ainda está na fase de criação, ore pela forma como você se relaciona com os seus familiares e pela sua futura família. Espírito Santo, há tanta coisa para acontecer num ambiente só. São tantas histórias e necessidades distintas, mas o Senhor tem a capacidade desse lugar de não apenas trazer ensino, orientação e informação. Eu sei que há utilidade nelas, mas mais do que isso te pedimos hoje o teu toque. Vem sobre nós, sopra teu fôlego de vida sobre cada casa e família, como o Senhor fez naquela visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos. É o teu sopro de vida que faz a diferença. Meus irmãos e irmãs vieram hoje ao lugar certo, Senhor. Não apenas escutar uma palavra certa, mas se expor à presença certa, a tua, meu Deus. Eu oro pela restauração da visão familiar. Eu oro pela restauração não só de emoções e nem só de famílias, mas da visão familiar. Eu oro por um entendimento que nos leve a dar à família a importância que o Senhor dá. A entender que fé e família não se separam. E essa é a razão pela qual não se pode ferir um sem deixar de ferir outro. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder andando de forma diferente em relação à nossa disposição de tratar a família. Que ela seja sempre o nosso maior valor depois do Senhor e uma extensão do nosso relacionamento contigo. E nessa noite, nós te pedimos pelo toque personalizado. Quer seja uma intervenção instantânea, quer seja um processo que se inicie hoje. Nós clamamos o teu toque personalizado. Em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Sua oração não precisa ser bonita, ela só precisa ser honesta e sincera. Enquanto você fala, deixa o Senhor te tocar. Oramos por famílias sobrenaturalmente fortalecidas, Senhor. Oramos por famílias sobrenaturalmente saradas. Oramos por famílias estruturadas pelos valores e a revelação da Tua Palavra, orientadas pela liderança do Teu Espírito Santo. Levantamos o escudo da fé nessa hora, para apagar os dardos inflamados do maligno contra as famílias. Quebramos toda a força do inferno que tem se levantado contra as casas representadas nesse lugar hoje, na autoridade do nome de Jesus. Suplicamos Tua graça, Senhor, a manifestação do Teu poder neste lugar. Nós oramos por algo que não se limite aqui e agora, mas que continue orando a partir de agora, mesmo depois do término dessa reunião. Tanto aquilo como que o Senhor falou, como aquilo que o Senhor se dispôs a iniciar. Oramos, Pai, que haja continuidade. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.